Sejam todos bem-vindos. Mais um encontro sagrado, maravilhoso. Nós sempre agradecemos a possibilidade de poder estar aqui agora, de poder estar recebendo, nesse momento tão especial, tão importante que o nosso planeta está passando, a possibilidade de abrir essas portas que podem nos colocar de frente com essa luz que, quando o nosso recipiente não está preparado, talvez ela venha de forma tão intensa que essa luz da sabedoria se manifesta e o nosso recipiente acaba sendo queimado por um grande curto-circuito que acontece, mas a nossa vontade de que isso não aconteça é justamente estar aqui agora, anos e anos dentro desse processo, e cada vez, mesmo já tendo escutado tudo isso, outras vezes, mas com certeza eram outras palavras, ou quem sabe as mesmas palavras, mas o nosso eu hoje já é outro eu. Talvez conseguimos fazer alguns avanços em alguns pontos, talvez em outros pontos foi necessário caminhar um pouco para trás, mas esse nosso caminho de querer subir, quando nós estamos fazendo a contagem do Homer, a gente entende que é um caminho de querer subir dentro de uma escada interna a cada um dos dias desse processo. Nós estamos trabalhando algo dentro de cada um de nós que nos traz esse reconhecer verdadeiro de quem quer aprofundar, de ter essa coragem de não ter medo, de perceber e reconhecer que, infelizmente, nós negamos a luz e que dentro de nós existe uma grande escuridão. Talvez uma escuridão, se fosse para medir em termos físicos, talvez muito mais escuridão do que luz. Mas como a gente sabe que a luz sempre vence, mesmo que seja 1%, nós ainda assim podemos ser vencedores. Ainda assim nós podemos encurtar caminhos, descobrir atalhos. Nós estamos aqui justamente descobrindo atalhos. E nós vamos conseguir transformar o nosso corpo físico através de palavras, através de meditações, nesse mês em que a cura se manifesta de forma tão intensa. Olha só que maravilha que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo essa fumaça? Então, eu hoje coloquei, olha, ela está sendo manifestada aí para vocês, eu já estou pensando isso. Eu coloquei aqui um incenso de Palo Santo, que eu já coloquei em várias outras semanas, mas nós estamos no mês de Ar, o mês da cura, e eu já estou aqui sentindo a maravilha de que existe uma resposta de que realmente todos nós podemos ser curadores. Olha, agora eu agradeço a presença iluminada dos seres que estão sempre nos acompanhando. Então, eu vou deixar aqui agora de lado essa nossa vela. E alguma coisa já está me dizendo que antes da gente entrar na Paraxá da semana, nós vamos estar falando sobre a contagem do Homer e sobre a Sefira que está sendo trabalhada hoje a partir do pôr do sol, que é Netzach de Netzach. Esse vai ser o nosso aquecimento. Netzach, que significa vitória, permanência, eternidade. O que é a vitória? O que é ser um vencedor? O que é realmente ser aquele
que é o líder. O vencedor é líder, porque afinal de contas ele conseguiu chegar num local onde os outros não chegaram. E ele é vencedor por quê? Porque ele fez um plano e ele conseguiu atingir uma meta. Quando nós pensamos sempre dentro de cada uma das Sefirot, quando nós estamos fazendo a contagem do Homer, algo que pode nos auxiliar é sempre pensar qual é a carruagem daquela Sefirot, daquela Sefira, de cada uma daquelas Sefirot. E nesse caso nós vamos pensar em Moisés, Moshe Rabbeinu, que foi esse grande líder que, ao mesmo tempo, foi vitorioso, ao mesmo tempo conseguiu chegar onde ninguém chegou, mas ele trazia com ele todo um povo e, mesmo na situação de superioridade, de liderança, de vitória, ele nunca deixou de olhar por eles e ele olhava para eles sempre com uma situação de humildade, uma situação em que, apesar de estar na superioridade, quando ele está lutando pelos novos processos, pelos novos passos, pelas dificuldades que seriam vencidas, que ele sozinho poderia vencer facilmente. Mas ele não estava querendo vencer somente para ele, porque senão ele teria ido sozinho. Mas o verdadeiro líder não faz isso, porque ele sabe que a verdadeira vitória ele só alcança quando ele está na frente daqueles que talvez não tenham aquele dom que ele tenha, mas que eles vão estar caminhando com ele. Eles não vão ser menos do que ele. Com toda misericórdia e compreensão, ele olha e ele tenta valorizar o melhor dessas pessoas para que elas ainda tenham mais força para caminhar ao lado dele. Em momento nenhum, ele coloca aqueles que não estão no mesmo nível numa situação de inferioridade para dar uma ordem, um comando. Ele dá o exemplo, ele é amoroso, ele tem no seu objetivo o nós. Ele não tem no objetivo o eu. Quando a gente pensa na vitória da vitória, esse é o lugar que a gente quer chegar. É uma vitória de compaixão, é uma vitória de compartilhar, é uma vitória que está relacionada à coluna da direita, porque a gente sabe que Netzach é a coluna da direita dentro da árvore da vida. E quando a gente pensa no maior objetivo, no nosso maior propósito, a gente pode ter missões de vida que cada um tem de forma individual, de forma pessoal, mas existe uma que é coletiva para todas nós, todos, que é trazer essa consciência da árvore da vida para o nosso mundo físico. É transformar o amargo em doce, a escuridão em luz, santificar esse material. E se a gente pensar que Moisés, foi aquele que conseguiu incorporar a Sefiradat, que é o conhecimento, o resultado do casamento entre Hormá e Biná, entre a sabedoria e a criação. Ele conseguiu fazer essa ponte entre o nosso mundo físico e essa consciência da árvore da vida, como se fosse um salto. E ele fez tudo isso querendo levar todo mundo junto com ele. Então, hoje, a partir de agora, daqui a pouquinho, nós já estamos no pôr do sol, eu já imaginei que nós vamos entrar dentro do conhecimento
da Paraxá dessa semana, trazendo essa energia dessa liderança verdadeira que Moisés, então, traz para nós. Então, assim nós vamos abrir o nosso encontro, pedindo, para que essa energia seja incorporada, essa cura dentro de cada um de nós. Vamos lembrar que nós estamos nesse mês, que ao mesmo tempo é tão material, mês de Ar, o mês de Touro, um mês tão cheio de julgamento. Não é à toa que todos os dias do mês de Iar nós temos a contagem do Homer. Vamos pensar aqui o seguinte, que nós passamos por Pêssar, recebemos uma série de milagres para que a gente pudesse ter saído. Tivemos uma grande intervenção do nosso Criador, que tinha feito um plano. Talvez ele olhou para nós e falou, olha, eles ainda não estão preparados, então eu preciso dar uma ajudazinha. E assim foi. Ele deu uma ajudazona. Ele ajudou demais. Mas nós podemos até chegar em Shavuot, durante 49 dias ou 50 dias completos, chegar nesse 50º dia e receber toda a luz que vai ser manifestada com a revelação, com os pronunciamentos, com essa manifestação da luz. E se a gente tiver com o nosso recipiente bem preparado, vai ser como se nós tivéssemos falado para esse nosso Criador que deu esse empurrãozinho, eu quero agora receber a luz pelo meu merecimento. Cada dia, cada exercício, não fica procurando a parte boa. A gente tem que procurar a parte ruim. Porque esses portais de negatividade, de cascas que estão em nós, esses são os que vão explodir em Shavuot. E a gente não vai poder receber, porque eles vão estar na frente. E a gente não quer. A gente quer receber a luz e conter essa luz pelo próximo ano completo. Então, ao fazer esse nosso estudo, olhe para o seu lado escuro. O lado bom. Agora nós não estamos precisando dos elogios. Nós vamos agora colocar o nosso foco naquelas partes que a gente não gosta de ver. Ser bem crítica. Por isso, nós estamos no mês de muito julgamento. Mas o que é que, se a gente aqui, ainda mais eu sou uma pessoa que gosta de ter entusiasmo nas coisas que eu estou fazendo. Se eu não tenho entusiasmo de saber que eu tenho algo positivo para olhar na minha frente, eu já não quero nem saber. Então, se eu estou aqui para dar esse tipo de notícia, que é para olhar para o lado ruim, qual que é o sentido, Jaqueline? O que você quer dizer com isso? Porque ao mesmo tempo que eu estou tendo todo esse julgamento, eu tenho já, pelo nome desse mês, a possibilidade de manifestar a maior luz possível, quando eu consigo fazer essa transformação. Então, se eu fizer de conta que eu nem estou vendo, eu perdi a chance de fazer essa limpeza, eu perdi a chance de fazer essa transformação, eu perdi a chance de conseguir tirar esse lado escuro e esse amargo. E aí eu não fiz o meu recipiente crescer. Eu quero merecer a luz. Para eu merecer a luz, eu preciso passar pelo julgamento. Se a gente lembrar o que nós falamos na semana passada, a semana passada eu gosto sempre de unir primeiro essa foto desse contexto global que nós estamos, porque tudo é interligado, nada é à toa. Então, vamos unir com
o que foi falado na semana passada sobre essa doença espiritual, Zará, Tsariá e Metsorá, em que essa lepra se agrega, essas sombras, tanto ao corpo físico quanto às paredes das casas, e que Deus, o Criador, quando chega para o povo israelita e fala como se ele estivesse dando um prêmio. Olha, as casas que vocês vão habitar, vai existir nelas essas sombras. E vocês vão conseguir, através dessas sombras, perceber aonde as casas estão com esses bloqueios, com essas doenças. E ele fala como se isso fosse algo muito bom, algo muito positivo. E aí a gente está aqui no século XXI, e alguém está, de repente, lendo essa Torá ao pé da letra, e vai falar, puxa, quer dizer que eu vou entrar nessa casa que está toda contaminada de sombras, de negatividade, e isso é um prêmio para mim? Mas o maior prêmio é justamente esse, que através da sabedoria e através do conhecimento, eu consigo ter a visão que enxerga onde estão essas sombras, que impedem a luz de entrar. E em vez de eu ter que esperar eu adoecer, eu já consigo limpar na causa. Eu já consigo limpar na semente. Eu já consigo tirar essa ferida antes que ela infeccione, inflame. Antes que as coisas se manifestem no nível físico. Então, é um prêmio eu conseguir enxergar essa sombra. Quem consegue enxergar as suas dificuldades, as suas fragilidades, as suas falhas, os seus erros, de forma nua e crua, já é um grande vencedor, já fez o maior trabalho. Porque o mais difícil é a gente conseguir chegar nesse ponto. E quando a gente fala da manifestação da luz, a luz da sabedoria, a gente está falando dos justos. Justo, que é aquele que consegue ter essa visão, que de certa forma a gente vai dizer que é a visão da profecia, porque ele enxerga o futuro, e aí a gente entende que a visão da profecia é a gente conseguir entender a causa e o efeito, sem ter que esperar o tempo passar. Sem ter que adoecer para conseguir trabalhar aquele ponto que a gente não teve consciência naquele momento. A doença não acontece com o resultado do exame. A doença já começou a trabalhar dentro de nós muito tempo antes. E aqui nós estamos justamente fazendo esse trabalho, neste mês, de ser esse autocurador. Autocurador. Se a gente pensar que a soma dessas letras do mês de Iyar, a letra Pei é a letra Vav. A Pei, Vênus, que é a tal serpente que tem a casca, que contém a bênção. A letra Vav, que criou o touro, que é esse homem reto, que faz essa conexão. E aí eu entendo a reflexão mais importante, que não pode sair do nosso foco neste mês, onde a gente tem que estar mais alerta. Que eu só consigo me transformar através do outro e daqueles que se apresentam na minha frente. E que, quando eu olho para esse outro, quando eu olho para esse mundo, quando eu olho para esse planeta, se eu ficar olhando somente para o externo, eu vou estar com a visão dessa serpente que julga
eu vou perder a bênção. Porque, afinal de contas, se eu somar essas duas letras e eu chego no valor numérico de 86, que é exatamente o valor numérico de Elohim, eu sei que Elohim representa as forças da natureza. As forças da natureza significa o quê? Como é que funciona a natureza? A lei de causa e efeito. Aquilo que acontece aqui tem um efeito um pouco mais para frente. A nossa natureza vive dentro de um equilíbrio. Não existiria desequilíbrio se não fosse a nossa atuação. Por quê? Os próprios animais, as plantas, tudo que não tem o livre-arbítrio, automaticamente trabalha dentro do equilíbrio. Por quê? Não sofreu a contaminação. Ela é pura, ela é pura. É a harmonia pura. Qualquer desequilíbrio que acontece porque nós usamos do nosso livre-arbítrio e nós desequilibramos o que quer que seja ao redor de nós. Então, este equilíbrio de conseguir ver essa bênção, que é esse amor, porque se a gente pensar em Vênus, logo nós estamos pensando na beleza, no amor, no prazer. Mas eu só vou conseguir manifestar essa beleza, esse amor, esse prazer, quando ao invés de eu ver a casca, eu enxergo que dentro de mim, de você, existe essa centelha divina da criação, que é esse B do Bereshit, da criação, que pode ser refeita a todo instante, a todo momento, e por isso a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Nós estamos no mês da prosperidade. Quanto mais movimento, quanto mais transformação, mais prosperidade. Mais então nesse mês eu preciso do outro, e mais nesse mês eu preciso fazer ações do nós, menos ações do eu. Agora vamos entender que o momento da criação, por mais que alguém aqui se ache já elevado, purificado, eu só faço certo, as minhas ações são só ações de pessoas éticas. Ok, 10. Mas será que lá dentro da sua cabeça, todos os seus pensamentos também são assim, tão puros, tão lindos e tão maravilhosos? Porque já lá, já existe uma criação. Já lá, já existe uma emanação que está construindo essa nossa realidade. E aí a gente chega com essa introdução na nossa paraxá, que se chama Aharei Mot e Kedoshim. A gente tem a leitura dessas duas paraxot nessa semana, e dentro do literal, elas trazem para nós, primeiro em Aharei Mot, que traduzido do hebraico significa após a morte. Após a morte de quem? Após a morte de Nadav e Avihu. Nós lemos algumas semanas atrás sobre a morte deles no dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. E vamos lembrar que eles ligaram o seu incensário, entraram no tabernáculo, e a luz que se manifestou foi tão grande que eles evaporaram, e eles subiram, deixaram o nosso mundo físico. E eu tenho a primeira frase dessa paraxá, que fala sobre após a morte de Nadav e Avihu, e em seguida ela começa a descrever todos os procedimentos, exatamente como acontece dentro
do tabernáculo, o serviço sagrado no dia do Yom Kippur. Então, esta leitura está nos conectando com essa energia do Yom Kippur, que é o dia mais elevado do ano. Se a gente pensar em termos de purificação, é o dia em que fisicamente nós conseguimos encontrar a maior ajuda da luz para manifestar a nossa purificação física desse recipiente. Então, por algum motivo, neste ano, além disso, nós estamos tendo essa aula, nós estamos falando sobre essa Sefira do Homer, que é Netzar de Netzar, trazendo essa força de Moshe, quer dizer, tudo está trabalhando para o nosso lado de forma positiva. Além disso, Evangelho segundo São João 3, 16, 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Vamos aqui analisar algumas imagens, algumas figuras. Primeiro, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Se o nosso Mestre Jesus traz para nós o conhecimento que cada um carrega a sua cruz, ele não resolveu a nossa cruz. Ele deu um exemplo que cada um aqui tem que agir. Vem com a sua cruz e resolve o seu problema, a sua correção. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porque cada um de nós, como filhos, como irmãos, podemos ser aquele curador que cria, aquele que salva, aquele que cura. A força da cura está dentro de cada um de nós. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Quando a gente está falando aqui de nome, quem estuda a Cabala sabe que quando nós estamos falando de nome, nós estamos falando de um recipiente, nós não estamos falando da figura Jesus. Eu estou fazendo uma leitura cabalística do Evangelho. Então, acreditar neste nome quer dizer acreditar nesse recipiente que tem uma função. E a função é que quando eu não manifesto luz na minha vida, a escuridão já está aí. Chega uma hora que eu bloqueio a entrada da luz e aí eu vou adoecer. Mas eu não vou adoecer porque alguém me mandou um castigo. Eu vou adoecer porque eu não fiz nada de errado. Eu não fiz a minha lição. Eu não fiz algo que eu deveria ter feito, que eu poderia ter feito. Posso estar com tudo direitinho, mas eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Então eu não agi. Então eu preciso ser proativo. E é isso que ele está dizendo aqui. A causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. O que ele quer dizer novamente aqui? O que os homens amaram mais? Essa casca.
Eles não viram a luz que está dentro. Eles ficaram só na casca. Eles não fizeram essa conexão. E aí? Eles amaram as trevas por quê? Porque eles alimentaram as trevas. Eles não alimentaram a força da luz, como cada um de nós deve alimentar. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz, porque a luz, por similaridade, ela se afasta, você vai puxar a luz por similaridade. A luz não é coerciva. É só quando eu faço ações que a luz se aproxima de mim. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam denunciadas. Porque o que acontece, como no período que nós estamos agora, é tanta luz que se apresenta, que o julgamento se apresenta todos os dias, por quê? Porque é luz, o tempo todo. O que acontece quando eu coloco uma lupa com uma lanterna? Eu consigo ver aquela sujeirinha escondida. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Quer dizer que quem pratica a luz manifesta a própria divindade, a própria santidade que está contida em Deus e que, por sua vez, está contida dentro de cada um de nós. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, que essa luz da santidade, amar ao próximo como a ti mesmo, esteja presente dentro do nosso coração, esteja vibrando em todos os momentos durante essa próxima semana e durante todo o nosso percurso e nossa jornada. Obrigada.